Bom dia para você que está chegando. Esse é o nosso Devocional Direção. Deixa eu secar minha xícara aqui. Esse é o nosso Devocional Direção. E nós estamos começando o terceiro dia da nossa série Vencendo Gigantes. Vencendo Gigantes. O que houve, Lucas? O que aconteceu? Já dei bom dia para você, rapaz. Bom dia. Vamos chegando, gente. Ó, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5 e 7. Abra aí que eu vou conversar com você sobre algo. Esse é o nosso terceiro dia, gente. Se você não teve acesso, tem a live de ontem e a de ontem também. E elas são uma sequência. Então, você vai poder ter um conteúdo mais completo e ter acesso às três. Diz assim o texto: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. O que Paulo está dizendo é sobre a comparação entre aquilo que você acredita e aquilo que você está vendo, a sua realidade e a sua fé. Por vezes, durante o mesmo dia, você vai ter esse choque, esse encontro entre aquilo que você deseja ver, aquilo que você acredita que vai acontecer e aquilo que você está vendo. Quando você ouve palavras de fé como essa, é como se você ganhasse um binóculo, é como se você ganhasse um telescópio, você passa a enxergar as estrelas, é como se você passasse a ver o que não está diante dos olhos. Mas quando você sair dessa live, desse momento de fluir, onde Deus está falando com você, você vai encontrar a realidade. E a realidade, ela vai sempre chocar com a sua visão, com a sua fé. Eu estou separando visão de vista, né? A fé te dá uma visão, ela te dá um alcance. A vista, ela só mostra o que está diante dos seus olhos. Então, quando a palavra de Deus é pregada, quando uma palavra de fé é pregada, nós temos a expansão do nosso horizonte. É como se a realidade ela não altera tanto. Você tem a sensação de que quando você está ouvindo uma palavra a parte de Deus, como se você saísse do lugar. É como se você não estivesse ali. Sabe, diante dos meus olhos tem parede, diante dos meus olhos tem dificuldade, mas quando eu ouço essas palavras, é como se eu saísse da minha realidade. É como se eu saísse daqui, é como se o meu corpo estivesse aqui. Mas os meus olhos, eles vão além agora. A minha mente, ela está indo além. Meu coração parece que está expandindo. Porque, de fato, o seu foco, a sua visão, ela vai criando uma nova realidade. A questão é que você vai sair de casa, ou vai ficar em casa, ou vai sair desse momento e você vai chocar com a realidade. E a realidade sempre vai negar tudo isso. E a realidade vai querer impor, porque o que a realidade quer que você faça, o que as circunstâncias querem que você faça, é que você viva através disso. Que você dependa de realidade, dependa de circunstâncias. Então, as circunstâncias, elas são passageiras. A sua realidade hoje, ela não é a mesma de ontem e ela não é a mesma de amanhã. Mas só que toda vez que você está no presente, lidando com a realidade, você é tentado a ser levado por aquela realidade, por aquele contexto, por aquela circunstância. Nós somos tentados diariamente a andar sobre circunstâncias. Então nós nos alteramos conforme as circunstâncias. Quando nos falta convicção de fé, realmente, quando nos falta certeza, porque fé é uma certeza. Eu tenho fé, mas eu estou meio assim, será que vai dar ou será que não vai dar? Não existe isso. A fé é a certeza daquilo que eu espero. Então, quando você tem fé, você tem essa convicção, essa certeza, a circunstância não pode alterar isso. Mas quando você não está convicto, quando a sua fé ela não é uma fé real, uma fé verdadeira, quando ela é inexistente, a circunstância vai levar você. Então não é incomum você ver pessoas que alteram o seu estado de humor,
as suas palavras, o seu estilo de vida. Elas vivem numa gangorra, elas alteram de cidade, de local, não por uma direção, mas porque a circunstância está levando. Eu me dá uma dor no coração quando eu vejo alguém dizendo, contando a sua história de vida e dizendo, eu estava ali, daí começou a apertar, a coisa foi embora. Aí começou a ficar ruim, eu fui embora. Aí eu digo assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A circunstância vai carregando essa pessoa como uma onda, como uma água, como um vento que leva. Sabe? Lá quando Jesus conta a parábola da casa na rocha, ele diz assim, bem-aventurado é o homem que coloca a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar um homem que o vento não leva. Porque o vento vai vir, meu irmão, e ele vai tentar te levar. Todos os dias você é tentado a ser levado pela circunstância do dia. Eu não estou dizendo para você que o nosso Deus não se move, que o nosso Deus não faz você se mover, que quem serve a Deus fica estático. Não estou dizendo de que o nosso Deus também não tira você do lugar. Não estou dizendo isso. Eu estou falando sobre pessoas que não têm convicções e que andam conforme a realidade. A realidade apertou, então eu troco de ser, eu troco de essência. Eu vou mudando, vou me moldando conforme a realidade. E essa tentação, ela é diária. Então, Jesus vai dizer, aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, ele não amadurece, ele não sai do lugar, ele não acelera a fase, não passa de fase. Ele empaca. Mas assim, ao mesmo tempo que ele empaca, ele é levado pelo vento. Então ele fica parado, estático, enquanto o vento não vem. Olha, a casa sobre a areia é a pessoa que está alicerçada em nada. Em que você olha para ele, está estático, está certinho. Mas o primeiro vento vem e o vento leva ele. Você é conduzido pela circunstância. Ou seja, você está bem quando está tudo bem e você está mal quando está tudo mal. A circunstância vai querer medir quem você é. É por isso que nós, ao ouvir a palavra de Deus, precisamos entender que a nossa fé não se baseia naquilo que eu vejo. Há uma convicção maior do que está por vir. E Paulo está dizendo assim, é por isso que nós nos esforçamos. Entretanto, é o versículo 7. Visto que nós andamos por fé. Então, o que ele está dizendo? Aquilo que me move, o que me faz sair do lugar, não é a circunstância. Quer saber se você anda pela circunstância ou anda por fé? É quando você só consegue tomar uma decisão quando o sapato aperta. Você só toma decisões de verdade quando o sapato aperta. Se você é uma pessoa só motivada, toma decisões sérias só quando o sapato aperta, então o sapato precisa estar sempre apertado. Guarde o que eu estou te dizendo. Quem anda por circunstâncias apertadas, ele precisa estar sempre sendo apertado para tomar decisões. Então, eu não tenho uma vida de oração, mas quando você está no hospital, você resolve ter uma vida de oração. A questão é que muitas vezes dá tempo de voltar e outras não. Se eu não tomo decisões por fé, por convicção, por propósito, as circunstâncias vão me apertar. Então a gente precisa tomar decisões por aquilo que acredita e não só pela realidade que apareceu. Então, estamos falando sobre vencer gigantes. Deixa eu contar para você a história de um gigante. Uma vez Jesus estava ministrando uma palavra para 20 pessoas, 20 mil pessoas. É aproximadamente o cálculo. 20 mil pessoas. E quando ele ministrava para 20 mil pessoas, Jesus percebeu que eles estavam com fome. Só que agora, antes era um benefício, era uma bênção aquelas 20 mil pessoas. Quando ele percebeu que tinha 20 mil pessoas com fome, aquilo já virou um desafio. Já virou um problema, já virou um gigante. Um gigante, 20 mil pessoas, um mar de gente. Um mar de gente. E agora ele tem um desafio pela frente. Alimentar 20 mil pessoas.
Então a primeira coisa que ele faz é chamar os discípulos. Ele chama os discípulos e fala: olha, o que vocês têm para dar para essa multidão? Você sabe da história, eles não tinham nada para dar. A questão é que Deus sempre acredita que nós temos algo para oferecer. Ele chama os discípulos e dizem: o que vocês vão dar para essa multidão? Tem 20 mil pessoas com fome. O que Jesus queria ver neles é o tamanho da fé que eles tinham. Quando Jesus diz assim: o que vocês têm para dar? Jesus já sabia que eles não tinham. A questão é o quanto que eles tinham fé que isso era possível. Porque Jesus, o texto diz assim, ó, e Jesus perguntou aos discípulos: que havereis de comer? Como haverão de comer? E o texto diz embaixo: e ele fazia isso só para os testar, porque já sabia o que haveria de fazer. Muitas vezes, nós estamos no deserto, e no deserto nós fazemos perguntas, mas no deserto não temos respostas. No deserto, quem faz as perguntas é o Senhor. E ele está perguntando para os discípulos. Porque na hora que o desafio apareceu, era para Jesus só resolver, mas ele está fazendo pergunta. Por que ele fez pergunta? Simples, para testar. Porque ele já sabia o que havia de fazer. Então, quando eu estou diante de um desafio em que o que me resta é uma pergunta de Deus, ele está me testando. E agora vem a resposta que você precisava. Porque ele já sabe o que vai fazer. Ele só quer ver se você acredita, mesmo sem ver. O tempo todo Jesus estava ensinando eles a fazer sem ver. Estava ensinando eles a ter fé, porque isso é agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, diante daquela multidão, daquele gigante, ele diz para eles: vocês vão dar uma coisa de comer para eles? Eles olham assim: não tem como. Mas Jesus já sabia o que havia de fazer. Então, de repente, os discípulos saem procurando alguma coisa. Vamos tentar achar alguma coisa para dividir, não sei, vamos achar uma saída. Então chega, antes de chegar o André, o Felipe chega e fala: Senhor, mas nem 200 denários fariam com que tão grande multidão se alimentasse. Aleluia. Jesus ia alimentar eles. Jesus já ia alimentar eles. Mas o que o Felipe tenta colocar é no papel. Jesus disse: o que vocês vão dar para comer? Ele não tem nada, Senhor. Mas Jesus já sabia o que havia de fazer. Ele só perguntou para testar a fé, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Só que o Felipe, ele tenta colocar no orçamento. Ele tenta colocar o gigante no orçamento. Vamos lá. Quantas pessoas tem? 20 mil. E ele faz um cálculo, e o cálculo de Felipe é nem 200. Ele não está nem dizendo que vai dar. Ele está dizendo nem 200 vai dar. E esse é o problema da gente. Às vezes a gente está no deserto e Jesus está nos fazendo perguntas. Mas não é, essas perguntas não são para nós termos a solução para tudo. A pergunta é: você crê? Olha, algum discípulo poderia ter dito assim: olha, Jesus, eu não tenho o que dar, mas eu estou contigo. Eu creio que o Senhor pode alimentar. Eu creio. Mas nem isso saiu. Aí chega o Felipe e o Felipe tenta colocar no orçamento. Olha para cá, não cabe no orçamento esse gigante. Porque tinha 20 mil pessoas, os discípulos eram 12. Sempre vai ser maior que você. E quando que é maior? Quando você não vai conseguir fazer com os seus cálculos. Quando você não vai conseguir fazer com a sua força. Por isso que o gigante tem que ser maior. Porque Deus não coloca o gigante conforme o seu tamanho. Ele coloca o gigante conforme o tamanho da sua recompensa. Não, você não entendeu isso. Se você entendeu, você vai dar um pulo dessa cadeira e dar um glória. Você vai dar um glória a Deus agora. Porque Deus, quando coloca um gigante para você, Ele não está levando em consideração o seu tamanho. Então o seu gigante não é do seu tamanho, ele é muito maior. Porque Deus não coloca o gigante comparando com o seu tamanho. O problema é que você quer comparar o tamanho do gigante com o tamanho seu. O problema seu é que você quer comparar o tamanho do gigante com o seu tamanho. Aí você se apavora.
O que se chama grau de comparação. Você olha para o gigante e fala, não, ele é maior do que eu. Eu sei que é maior que você. Foi por isso que eu coloquei, porque não é na sua força. Então não compare o gigante, não olhe para o gigante para ver o tamanho da sua incapacidade apenas. Olhe para o gigante para ver o tamanho da recompensa que Deus quer te dar, porque conforme o tamanho do gigante, vai ser o tamanho da sua recompensa. Quando Deus quer aumentar o tamanho da sua recompensa, Ele aumenta o tamanho do gigante. Então não reclame dos gigantes, peça para Deus honrar você diante deles. Glória a Deus, eu sinto a graça de Deus aqui nessa manhã. Filipe tenta colocar no orçamento. Ele diz, olha, não cabe no orçamento, não dá. Só que daqui a um pouco chega André. E André fala o seguinte, Senhor, eu encontrei um rapazinho aqui. E esse rapazinho, deixa eu ver, vamos lá. Esse rapazinho tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos num cestinho aqui. Aí André parece que pensa assim, o texto diz, né? Mas o que é isso para tanto? O que está acontecendo dentro da cabeça de André é o que acontece dentro de você todos os dias. O cestinho era a luz da esperança. Era a fagulha que ele precisava para acreditar em algo maior. Mas daqui a um pouco ele pensa e olha para a multidão e ele vê a realidade. Ele diz, mas isso aí não é nada perto da realidade. A fé, a realidade. A fé e a realidade. Hoje de dia, hoje de manhã você vai estar diante da fé e da realidade. Hoje à tarde você vai ser colocado diante da fé e diante da realidade. Aleluia. Hoje à noite você vai ser colocado diante da fé e diante da sua realidade. Paulo está dizendo, nós não andamos pela realidade, nós andamos por fé. Então quando você parar e tiver dois caminhos, o caminho da fé e o caminho da realidade, não ande pela realidade, ande conforme a sua fé. Não decida por conta da realidade, decida por conta da sua fé. Não se posicione só por causa da realidade, se posicione conforme a sua fé. Quando André diz, o que é isso para tanto? Jesus assume a postura, assume a posição e diz, daqui que eu vou te mostrar que eu não tenho um problema com pouco. Que os maiores gigantes que você vai enfrentar não são pela sua capacidade, mas é sobre o quanto que você os coloca em minhas mãos. Jesus pega o pão, pega o cestinho e ele agradece. Tendo dado graças, ele diz, Pai, eu te louvo, eu te agradeço. E depois daquilo ele começa a repartir. 20.000 pessoas comeram. Aquele gigante foi vencido. Aleluia. Então, vista é o que você pode ver. Foco é o que você quer ver. Diante de gigantes, você vai ser tentado a andar pela sua realidade. Mas não esqueça que todo gigante é uma oportunidade. Pessoas normais, elas conseguem dizer, chegou a minha vez quando chega a recompensa. Pessoas de fé, elas dizem, chegou a minha vez quando chega um gigante. Se eu estivesse num culto agora, eu estava pulando nessa altura, meu irmão. Eu estava pulando, você sabe que eu estava pulando. Eu estaria pulando. Pessoas normais, elas, quando pegarem a cabeça do gigante, que elas cortarem, elas vão dizer, chegou a minha vez. E é muito fácil você chegar no dia da recompensa e dizer, chegou a minha vez. Difícil é você olhar para o gigante e dizer, não, não vai, deixa eu ir. Chegou a minha vez. Deixa eu falar algo agora para nós encerrar essa série. O melhor sempre fica por final. O melhor sempre fica por final. Nunca esqueça disso. O melhor sempre está no final. O melhor sempre está no final. Para quem chega na live e dá uma passadinha,
O melhor sempre está no final. E é por isso que é no final, porque não é para todos. É para quem vai até o final. Tem coisas lindas para o final e é para quem chega. Guarde o que eu vou te dizer. Você não pode se dar mais valor ou menos valor do que o diabo te dá. Você não pode se valorizar menos do que o diabo te valoriza. Vou de novo. Você não pode se valorizar menos do que o inimigo te valoriza. Sabe por quê? Porque o tamanho do seu gigante é o tamanho do seu valor. Meu Jesus. Mas que loucura essa palavra. Que palavra estranha. É. É estranho, mas vai te curar. Olhe para o tamanho do seu desafio e perceba o tamanho do seu valor. Sabe por quê? Porque o inimigo não ia se armar até os dentes com alguém que não é uma ameaça. O inimigo não ia montar um exército para bater em alguém que não faz diferença. O seu inimigo não ia se armar tanto, não ia fazer tanto barulho se ele soubesse que você é insignificante. Está entendendo? Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Aleluia. Então olhe para o gigante e diga, meu Deus, eu devo valer demais. É que o que acontece é que quando o gigante é grande, você acha que não tem valor, por isso que ele é grande. Você que não entendeu. Foi você que não entendeu. Não, o gigante tem que vir grande, quanto maior ele vier, mais ameaça você representa. Então você se sente sozinho, se sente sozinha, se sente a mais sofrida, a mais desprezada por Deus, como se o tamanho do gigante mostrasse o desprezo de Deus com você. Não, 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 não. O tamanho do seu gigante é a prova de o quanto você vale, de o quanto você incomoda, de o quanto você atinge o inferno. Meu irmão, Davizinho, olha, a Bíblia diz que o Golias ele riu de Davi. Ele falou, eu sou cachorro para você vir de pau e pedra. Ele fez piada, mas ele não tirou a armadura. Ele fez piada, mas ele não tirou a armadura. Ele não ficou vulnerável. Ele sabia que por mais que fosse pequeno aquele rapaz, ele vinha de um exército. Ele servia a um Deus. Então ele permaneceu armado com tudo que tinha direito. Deixou só um buraquinho na testa. Deixou só um buraquinho na testa. E talvez você está reclamando das pedrinhas que você tem, mas elas são do tamanho do lugar que vai acertar. Aí você está dizendo, como é que eu vou derrubar tudo isso com esse negocinho? Com essa coisinha? Mas se ela fosse maior, não pegaria na testa. Você imagina talvez, a gente já viu já como é que eram as capacetes do gigante, né? Eles faziam uma voltinha como se fosse uma espécie de uma chave, assim. Um buraco de fechadura. Se fosse uma pedra maior, talvez ia bater e ia pegar na armadura. Mas ela tinha que ser pequena. Ela tinha que ser pequena. Então o gigante está armado até os dentes, mesmo você sendo vulnerável. Você talvez sendo limitado, incapacitado, pequeno. A sua arma é fraca, a sua pedra não faz muita coisa. Mas o que fez a diferença naquela batalha de Davi e Golias foi quando Davi declarou, dizendo, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Porque essa guerra não é minha, Golias. Você não veio para me afrontar. Você afrontou o meu Deus. Então, você deve valer demais. Quando você olha para o gigante do outro e fala, o gigante dele é menor. Não, é porque você não está enxergando direito. Mas tudo bem. Você tem a percepção achando que a sua dificuldade sempre é a maior. Mas e se for a maior na sua cabeça, que nunca vai ser a verdade. É que nós não enxergamos o gigante das pessoas. Eles estão escondidos. A questão é que nós vamos julgar os outros como se eles tivessem lutas menores que as nossas. É a nossa forma de julgar errado. Só que mesmo você julgando errado e dizendo o meu gigante é maior do que todos, perceba no tamanho do seu gigante o quanto que você incomoda, o quanto que você é valorizado. Meu irmão, olha só, o exército, o chefe do exército da Síria, o rei da Síria,
mandou um exército para pegar Eliseu, um profeta. Meu irmão, qual é a lógica disso? Ele era um profeta, tudo que ele falava era falar, tudo que ele fazia era falar. Ele não guerreava, ele não era um rei, ele não usava armadura, não mexia com arma, não chefiava governo, nem exército, nem nada. Era apenas um profeta. Era só alguém que quando abria a boca, Deus falava. Só. Ponto. Aí um rei manda um exército cercar uma casinha. Que doideira. Que coisa de gente doida. A pergunta que eu te faço é, por quê? Não parece covardia? Não parece loucura ou até burrice do rei? Não parece uma ingenuidade do rei? Tipo assim, ô rei, olha, é muita energia para pouco. Bota o exército guerrear em outras guerras, manda só um cara pegar o Eliseu lá e deu. Por que um exército? É porque cada palavra que Eliseu dava decidia guerras. A história vai dizer que toda vez que o exército da Síria montava uma estratégia para invadir o povo de Deus, para invadir a terra dos inimigos, lá tinha o profeta Eliseu. E sabe o que motivou eles a mandar um exército para pegar Eliseu? Foi alguém lá na Síria dizer o seguinte: rei, eu não sei o que acontece, mas toda vez que nós fizemos uma estratégia interna aqui, tem um homem lá dentro que fica sabendo. Tem um homem lá dentro que fica sabendo e ele avisa o rei dele. Eu não sei, parece que as coisas são faladas aqui no nosso povo. Naquele tempo não tinha celular ou WhatsApp, meu irmão. Eles estão dentro da Síria fazendo estratégia secreta para pegar o inimigo. Só que tem um lá dentro que ele ouve um Deus que sabe todas as coisas. Ele só é um profeta, mas ele ouve a Deus. Não dá, nós temos que pegar ele. Eles mandam um exército. A questão é que quando o exército chega na volta da casa, o rapaz que estava com Eliseu, ele abre a porta e encontra a realidade. E agora começa de novo a fé e a realidade. A fé e a realidade. O rapaz abre a janela e vê a realidade. E a realidade é um exército inteiro de uma nação para pegar um homem. Ele fecha a porta, fecha a janela, apavorado, desesperado. Acabou. Vou morrer. Meu irmão, você não fez isso aí alguma vez já? Vou morrer. Vou dar fim na minha vida. Não tenho o que fazer. A única opção é morrer. Vou me matar. Vou fugir. Vou desistir. Você nunca fez isso? Porque olhou para a realidade. Perdi alguém. Perdi uma pessoa que eu amo. É uma doença. É um desemprego. Fui demitido. Perdi a casa. Perdi na justiça. Deu problema no documento. Perdi o marido. É uma namorada. Acabou. É o fim. É um gigante. É um exército. Deu. A minha realidade está dizendo deu. Acabou. Ele entra em casa e ele diz pro profeta Eliseu: acabou. Tem um exército lá fora. Tem um exército lá. Aleluia. Aleluia. Aí Eliseu vai dizer assim: rapaz, você não entendeu é nada. Se eles mandaram um exército, é porque eles reconhecem o valor, o poder que nós temos. Então ele fala: Senhor, abra os olhos dele. E a Bíblia diz que o rapaz vai lá fora, abre os olhos espirituais. E ele olha por trás daquele exército que estava vindo. O inimigo tinha cavalos, cavaleiros, guerreiros, anjos, muito mais numerosos. O texto diz: maior é o que está conosco. A questão é que enquanto os olhos da fé não foram abertos, ele não viu. Meu irmão, enquanto os seus olhos estiverem só para a realidade, você não vai ver uma saída. Enquanto os seus olhos estiverem focados na realidade, você não vai enxergar a resposta. Só que Deus não precisa responder. Ele já respondeu. É você que não está vendo. Nesta manhã eu oro para que Deus abra os seus olhos. Abra os olhos para ver que maior, o tamanho do seu gigante é o tamanho do seu valor.
Olhe para o gigante e diga: é minha oportunidade. Chegou a minha vez. Deus me deu essa chance. Obrigado pela minha chance. É a minha chance, é a minha vez. Isso é o que você faz com a realidade. Então, você vai andar por vista ou por realidade? Você vai andar por fé ou por vista? Por fé ou por realidade? Você não pode se valorizar menos do que o diabo te valoriza. Ele só mandou um exército porque ele te dá valor. E aí você se valoriza menos que o diabo. Não dá. Então você tem que se valorizar mais do que o diabo. E você tem que começar a entender o valor que Deus te dá. É por isso que ele confia coisas em você. É por isso que você diz: como é que Deus confiou em mim? Eu sou tão falho, tão fraco. É que você não enxergou o seu valor, Deus enxergou. Isso não é seu mérito, não é sua força, seu esforço. Isso é graça. Isso é o favor de Deus sobre você. É tão triste quando alguém tenta explicar o sucesso. Não, é porque eu sou isso, é porque eu faço aquilo, é porque... E eu digo: meu querido, se tu soubesse, foi a graça. É a graça de Deus. Aleluia. Maior é o que está convosco. Olhe para o seu desafio hoje e diga: é muito maior o que está comigo. Os gigantes serão maiores, porque os gigantes nunca serão colocados conforme o seu tamanho, mas conforme o tamanho daquilo que Deus quer te dar após ele cair. Vamos orar? Quando Josué, Caleb e os 10 espias entram na terra prometida para espiar a terra, e lá eles vê gigantes. Os gigantes eram ou não tinham sido avisados, não tinham sido anunciados. Então, dependendo do nível que você vai conquistando, há gigantes que você não vai saber que tinha. E tem vezes que você nem pode saber, que se você não souber, você nem começa. Se você souber, você nem começa. Mas você começa, e quando começa, tem gigantes que não te avisaram. Mas eles estão lá porque é a oportunidade de Deus te dar a conquista. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, na tua presença nós estamos nessa manhã. Oh, meu Deus amado, como é lindo ouvir a tua palavra. Estar aqui com os meus irmãos, essa família. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre tem uma saída. Nessa manhã eu te peço: abra os nossos olhos, cura a nossa visão, dá-nos entendimento e discernimento do que está acontecendo. Nesse dia, Pai, eu quero ser liderado por você. Eu quero ser guiado por ti, Senhor. Mostra-me além dos gigantes, além das montanhas, além dos desafios. Em nome de Jesus, Pai. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém.